Quando você vai ler um livro, você quer ler o livro até o final, não é verdade? Conhecer o final. Da mesma forma, ao olhar um filme, não faz sentido olhá-lo pela metade. Importante é conhecer o desfecho, o final. Agora imagine se alguém lhe conta uma história, mas não lhe conta o final. Por falar em histórias, nosso Senhor Jesus contou muitas histórias enquanto esteve aqui na companhia dos seus discípulos na sua missão terrena. E essas histórias nós as conhecemos como parábolas. Encontramos nos evangelhos mais de 40 parábolas do Senhor Jesus, histórias. Algumas delas vieram acompanhadas da explicação, outras não. E outras ainda, segundo o nosso entender, estavam incompletas. Ou seja, não trouxeram o desfecho, o final. E uma dessas parábolas, dessas histórias, é a que temos diante de nós no culto de hoje, Lucas capítulo 13. Lucas 13, os versos 1 a 9. Jesus contou a parábola da figueira que não produziu fruto. Mas no meu entender, faltou o final, faltou o desfecho. Por que será? Vamos relembrar a história. O Senhor Jesus contou a história de um homem, dono de uma plantação de uvas, dono de uma vinha, e nessa vinha estava plantada também uma figueira. Só que, depois de 3 anos, ele foi até a vinha e disse ao cuidador da vinha, ao lavrador: olha, faz 3 anos que eu busco frutos nessa figueira, mas ela não está produzindo. Então, vamos fazer o seguinte, corte-a. Corte-a, porque ela está ainda ocupando o espaço da terra inutilmente. E aí o lavrador se dirige ao dono da vinha e pede: Senhor, vamos deixá-la por mais 1 ano. Eu vou escavar ao redor, eu vou cuidar, eu vou adubar. Vamos ver se ela vai produzir. Por que eu disse que a história ficou sem final? Ora, porque nós não sabemos se a vinha produziu ou se o dono deu o prazo de mais 1 ano. Mas, por que o Senhor Jesus contou esta história? Ele estava ensinando, e ao redor dele muitas pessoas, e algumas lhe trouxeram as notícias trágicas. Primeira, alguns galileus estavam oferecendo sacrifício a Deus, sacrifício de animais, e o governador Pôncio Pilatos ordenou que eles fossem mortos, e ainda o sangue deles foi misturado com o sangue do sacrifício. Uma crueldade. Não sabemos por quê. O texto bíblico não explica. Mas isso causou um impacto muito forte na vida das pessoas. Uma outra tragédia. Em Jerusalém, uma torre desabou e matou 18 homens. E isso causou forte impacto na vida das pessoas. E, diante dessas tragédias que foram relatadas, o Senhor Jesus as usa e pergunta para as pessoas: vocês acham que aqueles homens que morreram eram mais culpados do que todos os habitantes da Galileia ou de Jerusalém? Observem que o Senhor Jesus cita as 2 tragédias como uma oportunidade para as pessoas refletirem sobre suas vidas, fazerem um exame de suas próprias vidas. Vocês acham, pergunta Jesus, que aqueles que morreram eram mais culpados? Do contrário, ou ao contrário do que muitos pensam, as tragédias nem sempre acontecem porque as pessoas merecem. Muita gente pensa assim, mas Jesus nos mostra que não é assim. Se Deus permite as tragédias, ou ao permitir tragédias, o Senhor também as usa para advertir os seres humanos e chamá-los ao arrependimento.
Eu fiquei pensando na grande tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul no ano passado, em maio. A maior tragédia climática, a maior inundação de todos os tempos, que causou grande destruição aqui no estado. Eu também fui atingido por essa tragédia e eu me perguntei, alguma coisa mudou na minha vida? Alguma coisa mexeu com a minha vida a partir dessa tragédia? Será que eu passei a produzir mais frutos de arrependimento? Esse era o ponto do Senhor Jesus, frutos de arrependimento. Essa parábola, de certa forma, foi uma crítica do Senhor Jesus ao povo de Israel e aos líderes religiosos do povo. Eles se consideravam o povo especial de Deus, acima do bem e do mal. Afinal, eles eram cumpridores das leis, das regras, das cerimônias, eram zelosos na entrega dos dízimos e em todas as outras cerimônias que eles estabeleceram. Mas faltavam-lhes frutos de arrependimento, de amor a Deus, de amor ao próximo. Por isso eram como que figueiras estéreis ocupando inutilmente o espaço. É como se Jesus lhes dissesse ao perguntar: vocês acham que aqueles que morreram eram piores do que vocês, do que todos os outros? E então acrescentou: pois eu vos digo, se não se arrependerem, vocês não vão escapar do juízo de Deus e vão perecer. Novamente, repito a pergunta inicial: será que na parábola de Jesus o dono da vinha deu mais prazo? Será que depois de 1 ano a figueira produziu? É aí que eu digo que, para mim, falta o desfecho, falta o fim da história. Mas o Senhor a deixou assim, porque esse não é o ponto importante. O ponto importante da parábola é a atitude do lavrador. O lavrador que chega ao Senhor da vinha com o pedido: Senhor, vamos deixá-la mais 1 ano, vamos investir nela. Quem será que é o lavrador da vinha? O dono da vinha é Deus, na comparação de Jesus. Mas quem é o lavrador? Quem é o cuidador da vinha? É o próprio Senhor Jesus. Sim, Ele é o lavrador. Ele é aquele que veio cuidar da humanidade, que veio salvar a humanidade. Ele veio investir na humanidade. E Ele quer levar o ser humano ao reconhecimento dos seus pecados e à fé, para que recebam a bênção da vida eterna. É o Senhor Jesus que intercede junto ao Pai pela humanidade. Ele que veio investir. E a atitude de Jesus, ela também mexe com a igreja de Jesus, porque essa é também a missão da igreja, a missão do cristão: cuidar das pessoas. Ou, usando a imagem da parábola de Jesus, adubar a vida das pessoas com a lei de Deus e com o amor de Deus, para que produzam fruto de arrependimento para a salvação e para a vida eterna. O povo de Israel e seus líderes desprezaram a Jesus. Eles se firmaram nas suas próprias obras. E ao se firmarem nas próprias obras, eles estavam se tornando cada vez mais uma figueira estéril e improdutiva. Porque só o amor de Jesus, que toca nossas vidas na palavra de Deus e também na Santa Ceia, pode transformar-nos em figueiras que produzem fruto de arrependimento para a vida eterna. Em conclusão, quero dar 3 breves destaques. Em primeiro lugar, falar dos frutos. Sem dúvida, Deus espera em nossas vidas
ver muitos frutos de amor a Deus e de amor ao próximo. Ele espera ver os frutos da adoração a Deus, do testemunho cristão, do cuidado com as pessoas. Ele espera ver o fruto de nossas ofertas generosas para o trabalho no reino de Deus, sem dúvida. Mas, sobretudo, o Senhor espera o fruto do arrependimento, porque um coração contrito e arrependido Ele nunca vai desprezar. Lembre-se disso. E esse é o tempo, esse é o prazo, é o tempo da graça para produzir o fruto do arrependimento e da vida, para receber a vida eterna. Uma segunda reflexão é sobre a nossa missão como igreja e como cristãos. Continuamente, ou seguidamente, quis dizer, nós agimos nessa direção. Esse não está produzindo mais, aqui não adianta mais investir. E temos dentro de nós aquela vontade de dizer, vamos cortar, aqui não adianta investir. E aí é preciso olhar para o lavrador que intercede para que se invista para a salvação das pessoas. É a atitude de Jesus, a atitude do Senhor Jesus que nos inspira para nunca desistirmos das pessoas, mas investirmos nelas. Aquelas que estão próximas de nós, talvez dentro de nossas congregações, dentro de nossas famílias, inspiremo-nos no lavrador ou na atitude de Jesus, que pacientemente veio salvar a humanidade, e vamos continuar cuidando de pessoas e investindo na salvação de pessoas. Por último, tragédias parece que não mexem mais conosco hoje em dia, não é verdade? Elas são tão constantes, tão comuns. A toda hora é uma bomba que explode aqui e mata 300, é outra que explode lá, mata mais 100. As tragédias estão ao nosso redor. E repito, parece que não nos impactam mais. Mas nós não precisamos de tragédias, não precisamos ser advertidos por tragédias para produzirmos frutos de arrependimento. Olhemos a lei do Senhor, consideremos os mandamentos do Senhor, que nos levam ao reconhecimento dos nossos pecados e ao arrependimento, e então confiemos em Jesus, produzindo frutos do arrependimento que nos darão e nos garantem vida eterna. Reflita sobre isso nesse tempo de Quaresma. Que o Senhor o abençoe e guarde. Amém.